Olá, meus amigos, começa agora o Foco no Assunto. O Foco no Assunto, como você sabe, tem o objetivo de levar conhecimento, dividir com você, para que você possa também, junto conosco, realmente fazer o desenvolvimento da nossa cidade de Quixadá e de todo o nosso sertão central. Você pode participar, você pode também optar, fazer nossa agenda. Você pode ligar para o 889-9653-5555. Você liga, você participa, você dá sugestão, faz a pauta do Foco no Assunto. E hoje nós vamos tocar num assunto muito importante, a música. Olha que coisa legal, né? A música, aí você lembra de Beethoven, de Mozart e tantos outros, você vai lembrar nesse momento. Agora, hoje nós temos aqui dois grandes profissionais que nós queremos saber como é que a música pode transformar, tá certo, nas escolas brasileiras. É uma pergunta bacana, né, não? Então, vamos. Mas hoje eu trouxe dois grandes profissionais para conversar com você. O maestro Arlen, ele é o maestro, regente e coordenador geral da Orquestra Contemporânea Brasileira, a OCB. Você sabe o que é a OCB? Sabe não? Então você vai saber hoje. Tá certo? E também o Eduardo Bellaguarda, ele é economista, empresário e embaixador institucional da OCB. Então, nós vamos dar nossas boas-vindas aqui ao maestro. Maestro Arlen, seja bem-vindo a Quixadá, a nossa cidade. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, no Foco no Assunto. Vanderlei, obrigado aqui pela receptividade. Uma honra poder participar aqui do seu podcast, trazendo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo com a Orquestra Contemporânea Brasileira. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai estender mais esse assunto, nós vamos trocar ideias aqui. Eduardo Bellaguarda, um velho conhecido nosso aqui, meu colega lá da Petrobras, foi meu gerente, né? Eterno meu gerente. Então, Eduardo Bellaguarda, um prazer também. Você também é um economista, você é empresário do mundo hoteleiro, então nós queremos também dar boas-vindas a você. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Vanderlei, pela sua receptividade aqui no seu podcast, né? Que tem sido um sucesso aqui na região. E nós viemos aqui, graças à sua receptividade, à sua equipe, para a gente poder falar um pouco sobre a música e sobre a formação de jovens em nosso país, para não restringir ao nosso território, só aqui no nosso Ceará. A orquestra tem um grande programa aí, bem elaborado para a gente desenvolver em todo o país. Muito bem. Então tá aí, dois grandes profissionais que nós vamos trocar ideias aqui hoje, tá certo? Para que você possa também despertar para a música, despertar para a cultura. Nós precisamos mudar a cultura do nosso país, do nosso estado e do nosso município e da nossa região. E nada melhor com profissionais trocando ideias conosco, né? Maestro A, me conte um pouco o que é a OCB, que a gente não conhece, nós precisamos desenvolver esse marketing mais sobre a OCB. A Orquestra Contemporânea Brasileira, OCB, é a única orquestra profissional em atividade contínua no estado do Ceará. Ela é uma orquestra que foi criada em 2006, mas desde 2009 ela vem se apresentando com regularidade nos teatros de Fortaleza, realizando também alguns concertos em cidades do interior. E a Orquestra Contemporânea Brasileira, ela, por ser profissional, obviamente é formada por músicos profissionais, residentes em Fortaleza e cidades vizinhas, e que, além do trabalho de concertos, da realização de concertos, também se preocupa com o lado social. E aí a orquestra ela mantém um programa de educação musical voltado para crianças e adolescentes, alunos de escolas públicas, onde, a partir dos músicos, que são professores de música e integrantes da Orquestra Contemporânea Brasileira, nós criamos orquestras infantos juvenis em Fortaleza e em escolas públicas e também em cidades do interior do estado do Ceará. Então essa é a Orquestra Contemporânea Brasileira. É uma orquestra que ela tem como diferencial, além de oferecer concertos para o público, mas também uma orquestra que se preocupa com a inclusão social através da música. Ela é uma organização não governamental? Isso, é uma organização não governamental. A Orquestra Contemporânea Brasileira, OCB, ela é mantida por uma instituição privada e nós contamos, para poder desenvolver esse trabalho, com o apoio
de empresas. Temos também, para desenvolver o programa de educação musical, contamos com parcerias de empresas através das leis de incentivo à cultura. E assim a gente vem somando esforços, somando forças, né, reunindo pessoas com esse objetivo em comum, que é transformar vidas através da música. E na minha cidade, Quixadá, vocês vão também aportar também essa boa ideia aqui na nossa cidade? A Orquestra Contemporânea Brasileira, ela está aberta, Vanderlei, ao diálogo e sempre pensando em estabelecer parcerias com municípios, com empresas privadas que queiram levar e expandir o nosso programa de educação musical para os seus territórios. Então, com certeza, nós estamos aqui à disposição e seria uma grande honra poder, sim, contribuir com o município de Quixadá. Muito bem, então tá aí. Meu amigo Eduardo, e como é que você entrou na OCB, rapaz? Como é que você realmente tem sido essa missão para você? Você é sempre, eu conheço você já há muito tempo, você é muito gosta de desafios, né? Você realmente para mim foi um dos grandes executivos da companhia, da Petrobras. E como é que você entrou nessa história da OCB? Então, Vanderlei, eu conheci o maestro Arley França através de um grande amigo da Associação Comercial de Fortaleza, e que esteve lá no meu empreendimento. E nós fizemos uma apresentação da Orquestra de Sopro de Pindoretama, que é um dos núcleos regionais da OCB, e eu fiquei impactado em ver aqueles jovens, aquelas crianças tocando como gente grande, instrumentos que eu até nem conhecia. Eu tenho um impacto forte na minha trajetória, porque eu gosto muito de música, poucos conhecem até a minha desenvoltura em alguns instrumentos, né? Eu já vi você tocando. Porque eu fiquei muito focado nos nossos trabalhos lá na Petrobras, que não eram musicais, fáceis, né? Não eram musicais e não eram tão fáceis, né? Então, eu conheci o maestro e fiquei encantado com o projeto dele. Isso foi em 2021. De lá para cá, a gente vem conversando e fazendo, eu venho acompanhando os concertos da OCB e resolvi encampar um desejo dele em expandir a atuação da OCB e, por conta da minha trajetória profissional, aproveitando a network em todo o Brasil, que a gente conhece bem, né? E prefeituras, a importância desses contatos com prefeituras, com instituições, e o que move a gente é fazer a formação de jovens na faixa etária de 11 a 17 anos, dentro das escolas públicas, para que eles tenham essa oportunidade de desenvolver as suas competências, não só da música, mas disciplina, foco, né, espírito de equipe, formação escolar, disciplina. Eu acho que isso aí é uma contribuição que a gente pode dar. Muito bem. Aí, Quixadá, o maestro, tem uma banda de música aqui em Quixadá. E por muitos anos forma realmente jovem, pega jovens e começa a treinar, dando mais ou menos uma coisa. Eu lembrei aqui desse momento aqui de Quixadá, que é a banda de música. Mas me conte mais, como é que funciona realmente a OCB? Já que você tocou no assunto da banda de música de Quixadá, eu também aproveito aqui para mandar um abraço aqui para o maestro Dudu. Maestro Dudu. Meu amigo. Realmente é que... Tem o Dudu e tem o Didi, que é o seu irmão. Tem o Didi. Porque o pai deles era o maestro Zé Pretinho. Maestro Zé Pretinho. Um abraço aí para meus amigos Didi e Dudu. E o trabalho aqui da banda de música de Quixadá, que começou lá com o maestro Zé Pretinho, o pai dos atuais professores de música da cidade, né, digamos assim, os maestros aqui. Ele foi um grande formador de músicos aqui na região, o maestro Zé Pretinho. Não só aqui em Quixadá, mas ele montou várias bandas de música nessa região aqui do Sertão Central, Centro-Sul. E hoje os filhos, eles continuam esse legado. Então, Quixadá, ela é reconhecida, é uma cidade reconhecida no Ceará por ter grandes músicos, né? Além dos meninos que também já faziam parte aí da Black Banda, muitos outros grandes artistas. Banda, né? Muitos grandes artistas, instrumentistas, cantores, que hoje brilham nos palcos de Fortaleza, do Ceará e do Brasil, são daqui de Quixadá. Então eu, pessoalmente, tenho um carinho muito grande por Quixadá, pela a representatividade de Quixadá na música, no nosso estado e no Brasil, e principalmente
grande quantidade de amigos que eu tenho aqui. Então, fico muito feliz de estar voltando aqui em Quixadá para falar de música nessa cidade que já tem esse histórico, veia, né? essa veia, e que conta com o meu carinho. E voltando sobre A OCB. a OCB, e falando de transformação, de música, né, para crianças e adolescentes, eu fui uma criança que tive a vida transformada através da música. Quando eu era criança, ali, 10, 11 anos, eu comecei a tocar flauta doce, aquele instrumentozinho Sim. que mais parece um brinquedo. E depois eu entrei na banda de música da escola, que foi o Colégio Pinha Marta, lá em Fortaleza. Muito conhecido. Que também foi o grande formador de músicos na região metropolitana de Fortaleza, esse projeto do Colégio Pinha Marta. O colégio, como tinha a sua banda de música, né? E o colégio era patrocinado por instituições da Itália, porque o nome é Colégio Padre João Pinha Marta, o João Pinha Marta era um padre italiano. E o colégio levava o nome dele, então nós contávamos, a escola contava na época com o apoio de instituições da Itália, da Igreja Católica. E a banda de música, ela era utilizada como um grande veículo de marketing do projeto, do Colégio Pinha Marta. E a cada 2 anos, a cada 3 anos, os alunos mais desenvolvidos, os mais aplicados da banda, participavam de uma turnê na Europa, que era justamente apresentações, principalmente na Itália, divulgando aqui o trabalho que era feito em Fortaleza. E eu fui um desses jovens que participei desse projeto social. Tive a oportunidade, aí eu já estava com 16 anos de idade, então, Vanderlei, tive a oportunidade com 16 anos de idade de sair pela primeira vez do Brasil. E fui premiado, porque essa viagem para nós ela era um prêmio, somente os mais avançados, né, iriam para essa viagem, então eu fui um dos selecionados. E durante 40 dias nós fizemos uma série de concertos. Foram 30 dias na Itália e 10 dias na Alemanha. Então foi uma viagem que ela transformou a minha vida. Primeiro pelo desafio, porque eu tinha que tocar bem, ser um bom músico para poder ser selecionado. Segundo desafio, que 2 anos antes dessa viagem eu já estava me preparando, então já cheguei lá na Europa falando um pouco de inglês e falando um pouco de italiano. Então ela também foi uma viagem que ajudou no meu crescimento pessoal. E quando eu cheguei lá na Europa, que eu vi aquilo tudo, a gente tocando nos teatros, as pessoas valorizando a música de concerto, eu decidi que era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu pensei, poxa, isso aqui é muito, muito bacana. É muito mais do que eu viajar de avião e estar aqui na Europa. É ser valorizado, é ter pessoas que valorizam a música, e é isso que eu quero para a minha vida. Então essa viagem ela me transformou. Quando eu retorno dessa viagem, decidi ser músico profissional. Aí eu fui tocar com as bandas que nós temos aqui, que são as bandas de forró. Participei de algumas bandas de forró aqui no estado. Depois segui carreira tocando com outros artistas. E foi onde, ali aos 18 anos, eu me descobri professor de música. E aí eu segui ensinando música, e aos 21 anos de idade, para 22 anos, eu decidi montar a minha primeira orquestra infanto-juvenil como maestro. E aí a gente montou a Orquestra de Sopros do município de Pindoretama, que existe até hoje, e eu continuo dando assistência. Olha que bacana, né? Olha que história bacana, de um menino que realmente, através da música, ele viajou, foi para fora do Brasil, tá certo? Graças à música. Então, olha que coisa interessante, até para a forma de a gente despertar em todos os nossos jovens que a música transforma. Hein? Mas, meu amigo Eduardo, me conte aí, qual é o impacto, Eduardo, que esse projeto traz para as empresas, para a imagem das empresas, para o marketing das empresas, né? Porque eu sempre eu digo nas emissoras de rádio e também aqui no podcast, que as empresas deveriam patrocinar coisas positivas, coisas boas, para que transformem a sociedade. E muitas vezes a gente vê empresas botando a sua marca em coisas fúteis, coisas que não têm futuro, né? Coisas passageiras. E, no entanto, se você colocar a sua marca
num projeto bom, num projeto bacana, e isso traz dividendos para a sua empresa, não é assim, Eduardo? Exatamente, Vanderlei. E tem essa trajetória do maestro Arley, né, que é uma trajetória bastante inspiradora, né, que me trouxe esse desafio para a mesa, né, porque escutei toda essa trajetória dele, vejo o trabalho dele, que é um trabalho sério e muito bonito de se ver. Eu acompanho já a Orquestra Contemporânea Brasileira já tem algum tempo e vejo o profissionalismo, vejo a essência do projeto dele e achei que ele precisava ter uma interatividade maior, né, com patrocinadores de peso que possam realmente fazer projetos sérios, né, em função do currículo e da trajetória da OCB, né, coordenada pelo maestro Arley França. E aí as empresas precisam desenvolver projetos de ESG, o pilar S social, né, de responsabilidade social, e a gente está com essa intenção de fazer uma turnê junto a empresas que queiram realmente desenvolver um programa adequado, social, com formação profissional, inclusive, não só formação educacional, para jovens que estão aí sendo cooptados aí, né, uma vulnerabilidade muito grande no nosso país. Então a gente consegue fazer e transformar vidas através da música, sim. E eu estou aqui justamente para isso, para conversar com os empresários, né, conversar com as prefeituras, com os prefeitos, com as instituições, com vocês, né, dos podcasts aí que possam também fazer o trabalho de vocês, com toda a sociedade civil que queira investir nesse projeto tão bonito aqui, coordenado aqui pelo maestro Arley França. Olha, eu como profissional de imprensa, maestro Eduardo, eu tenho realmente eu tenho cortado na carne, como diz no popular, não é? A imprensa, eu vejo que a imprensa ela precisa de deixar de divulgar muita violência e também divulgar mais coisas positivas. Eu, de certa forma, eu sou uma voz solitária, muitas vezes eu prego no deserto, mas o que eu penso, do que eu acho, do que eu acredito, que a imprensa também ela precisa fazer o lado positivo dela, porque nós divulgamos tanta violência, mas tanta violência que nós enaltecemos, colocamos a violência em primeiro lugar nas nossas vidas. De manhã, de tarde e de noite. Você vê qualquer programa de televisão, qualquer programa de rádio, qualquer site de notícia, coloca talvez mais da metade dos seus espaços para a violência. E nós precisamos mudar essa coisa. Eu acho que nós precisamos falar mais de música, precisamos falar mais de cultura, precisamos mais falar de coisas positivas. E, no entanto, e fica muito a ver. Mas, maestro, me diga uma coisa, como é que os municípios podem apoiar esse projeto? Vanderlei, hoje, o Programa de Educação Musical da Orquestra Contemporânea Brasileira, que começou lá atrás com a Orquestra de Sopros de Pindoretama há 26 anos. Então, para montar a Orquestra de Sopros de Pindoretama, eu tive que desenvolver a minha própria metodologia de ensino, que ela foi se aperfeiçoando, obviamente, ao longo desses 26 anos. E, para você ter uma ideia, quando a gente criou a Orquestra de Sopros de Pindoretama, do zero, nenhuma criança sabia tocar instrumento musical antes. E eu cheguei, na época, a prefeita, a doutora Regina Albino, cheguei para a prefeita, ela não me conhecia. Eu tinha passado em Pindoretama e percebi que era uma cidade simpática, mas que faltava, naquela época, a oportunidade para crianças estudarem música. Ao mesmo tempo, eu percebi crianças trabalhando nos engenhos de cana-de-açúcar. E aí eu tive aquele insight. Eu vou fazer esse meu projeto social, essa orquestra infanto-juvenil aqui em Pindoretama. Então, dei um jeito de contactar a prefeita, ela não me conhecia. Ali eu era um garoto de 21 para 22 anos de idade e apresentei para ela o projeto e ela comprou a ideia. Me deu todas as condições para a gente montar a primeira turma da Orquestra de Sopros de Pindoretama do zero, sem nenhuma criança saber nada. A prefeita me ajudou com os instrumentos musicais, a comprar os instrumentos musicais, me deu uma sala. Eu morava em Fortaleza, então a prefeita garantiu uma ajuda de custo para que eu me locomovesse até Pindoretama, que apesar de ser pertinho, mas ela me deu essa condição. Então era o que eu precisava para poder desenvolver esse trabalho voluntariamente. E fui até as escolas,
consegui recrutar os alunos interessados. E ali eu tinha também uma motivação pessoal, Vanderlei, para fazer esse projeto. Eu queria tirar aquelas crianças da ociosidade, dar para elas a mesma oportunidade que a vida havia me dado através da música, mas eu também tinha um objetivo maior. Eu queria fazer uma banda, uma orquestra tão boa, mas tão boa, que a gente fosse convidado para se apresentar na Europa. A minha ideia era sair do país novamente, mas não mais como músico, e sim como maestro da minha própria orquestra. Então esse foi o combustível, foi a motivação para eu ter força todos os dias para estudar, me preparar e incentivar os meus alunos de Pindoretama. E como eu acredito muito que na vida da gente nós não nos encontramos por acaso e que quando a gente foca num determinado projeto, Deus, o universo, como queiram chamar, isso tudo conspira para que as coisas aconteçam. E como eu queria muito fazer uma banda, uma orquestra jovem tão boa que pudesse rodar o mundo, olha só o que é que aconteceu. 2 anos e meio depois, eu estava na Alemanha, representando o Brasil com 30 crianças de Pindoretama, nos maiores festivais da região de Hamburgo. Isso fez com que o público alemão se sensibilizasse. Eu fui com 30 crianças, com 30 instrumentos, e voltamos com 60 instrumentos. Cada aluno trouxe um instrumento a mais de doação. Quando eu cheguei aqui, eu dobrei a orquestra. Podemos abraçar mais crianças com o projeto. O projeto foi crescendo e voltamos à Europa mais 3 vezes. Em 2006, nós tocamos na programação oficial da Copa do Mundo lá em Hamburgo, na Alemanha. Em 2010, fomos representar o Brasil no projeto Vila Lobos, na Noruega. Em 2014, a Orquestra de Pindoretama se apresentou novamente na Alemanha e estamos no planejamento, a 5ª turnê para o ano que vem. Isso com alunos de escolas públicas, em momentos diferentes da orquestra, porque ela é uma orquestra escola. E interessante que para a orquestra crescer, eu tive que ir crescendo junto com ela, como professor, como maestro. Então, em paralelo à orquestra, eu sempre fui um cara que gostei de estudar. Então, eu acabei seguindo uma carreira acadêmica. Eu tenho uma cadeira acadêmica na área da educação, com licenciatura em pedagogia, mestrado em educação, doutorado em educação, bem como uma carreira acadêmica na música. Eu tenho uma licenciatura em música e também tive a oportunidade de fazer um mestrado em música na Universidade Federal da Paraíba, que na nossa área de concentração, que é educação musical, um dos mestrados mais respeitados em música do país. E como maestro, devido à dificuldade de formação de maestros aqui no Brasil, e eu já entendi que para eu poder me tornar um maestro de verdade, eu tinha que beber na fonte. E aí eu fui selecionado, busquei participar de algumas seleções e fui aprovado e complementei minha formação como maestro em cursos na Inglaterra, na Itália e nos Estados Unidos. Então, o projeto da Orquestra de Sopro de Pindoretama me ajudou também a me tornar no profissional que sou hoje, o que me levou agora a ser o maestro da Orquestra Contemporânea Brasileira. Então nós pegamos toda essa experiência, ela foi sistematizada, organizada num método que a gente treina e orienta outros músicos, outros professores de música, e a gente está implementando esse projeto sob a minha coordenação, mas com a ajuda de outros professores de música que são músicos da Orquestra Contemporânea Brasileira. Nós já estamos implementando, agora no momento nós estamos em 12 cidades, já montamos em mais cidades. Só eu mesmo, ao longo desses 20 e poucos anos, eu já montei esse projeto em mais de 40 cidades do Ceará. E hoje nós estamos em 12 cidades do Ceará, também estamos em São Miguel, no Rio Grande do Norte, e em Itapetinga, na Bahia. Então, esse modelo de projeto, de programa de educação musical da Orquestra Contemporânea Brasileira, hoje ele pode ser implementado em qualquer município do Brasil. Até porque a Orquestra Contemporânea Brasileira ela também tem essa
esse viés de ser uma orquestra itinerante, de ter bases e de ter músicos em todo o país. Então, respondendo à sua pergunta, como que os municípios podem participar desse projeto? Essa metodologia, o núcleo de educação musical da Orquestra Contemporânea Brasileira, pode ser implementado em qualquer cidade do Brasil, em qualquer escola pública do Brasil. Para isso, a gente conta com o apoio de prefeituras, de prefeitos e de empresas privadas, porque nós precisamos comprar os instrumentos musicais, nós precisamos pagar os professores, né, que vão, obviamente, ministrar essas aulas, e comprar, mandar imprimir material didático. Então, qualquer cidade pode receber, sim, o programa de educação musical da Orquestra Contemporânea Brasileira. Para isso, é preciso entrar em contato conosco, aí a gente marca uma reunião, vai entender ali a demanda daquela cidade. Existem cidades de porte menor, existem cidades que têm um porte maior, e a gente desenha, a partir da nossa experiência, um programa de educação musical exclusivo para aquele município e que conta com a nossa expertise e com a nossa coordenação. E ganha esse selo aí de se tornar um núcleo de educação musical da Orquestra Contemporânea Brasileira. Olha aí que bacana, né? É importante nós entendermos como funciona, porque tem tanta coisa nesse mundo de meu Deus que você não conhece. E muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade, nós estamos perdendo os nossos jovens para as drogas, nós estamos perdendo os nossos jovens para o tráfico, enfim, para tanta coisa. E, no entanto, nós precisamos resgatar essas coisas positivas que tem no nosso país. E está escondidinho lá no estado, lá no município. Mas, no entanto, nós precisamos divulgar. Aí também que eu chamo muita atenção dos meus pares da imprensa, falada, escrita, e também do pessoal dos sites de notícia, que façam a mesma coisa, que procurem realmente buscar, divulgar esse tipo de notícia, porque é através de um simples podcast como esse aqui que você pode alcançar centenas, milhares, até levar esse conhecimento até para fora do país, mostrando que aqui no nosso país, aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, temos coisas positivas que nós precisamos enaltecer. Mas, Eduardo, você como empresário do ramo da hotelaria, como é que você realmente vê essas parcerias? As empresas deveriam realmente fazer parceria com esse tipo de projeto, como a da OCB? Sim, claro, Vanderlei. As empresas, ela têm uma oportunidade fantástica aí, considerando aí toda a trajetória aí que o maestro Arlen acabou aqui de falar, né? Pela fala dele a gente já vê a seriedade com que ele fez a trajetória profissional dele da Orquestra Contemporânea Brasileira, que começou pequenininha em Pindoretama e hoje já tem aí braços em 11 municípios. Então eu estou entrando nesse desafio para isso, para a gente poder conversar com as empresas, com os empresários, né, que a gente pode mostrar um programa de educação musical para jovens no entorno da sua empresa, no seu território, em todo o país onde ela estiver operando, que ela possa contar com essa equipe da Orquestra Contemporânea, que são músicos profissionais, competentes, né? Eu estou à frente também desse processo e vou acompanhar isso de perto, junto com a orquestra, para que a gente possa fazer o trabalho que a gente sempre fez. Né? Desafios e trazer para Quixadá também. Traga para cá, que é importante trazer para a minha cidade também. A minha cidade precisa realmente a terra dos monólitos. Nós somos uma rocha, nós somos fortes. Nós precisamos realmente de coisas positivas na minha cidade. Mas, Eduardo, daqui vocês estão indo para outra cidade. Você está indo daqui para Juazeiro, é isso? Daqui estamos indo para Juazeiro, né? Para a gente conversar também com a prefeitura, com alguns empresários lá do Cariri, que possam encampar também esse processo. Né, o nosso Cariri, ele tem uma vertente, uma veia musical, artística muito forte. O maestro já tem projeto por lá, em Santana do Cariri, em outras cidades. E também passaremos amanhã em Iguatu, né, terra do nosso maestro Eliazar de Carvalho, onde a gente possa bem desenvolver alguma coisa nessa linha, não só dele, né, Humberto Teixeira, Evaldo Gouveia, né? Então Iguatu tem uma veia musical muito forte. Então a gente quer ampliar também para essas cidades, que são cidades polo, vamos dizer assim, né? Do nosso sertão
do estado do Ceará. Maestro, eu vou dividir com você, o Eduardo talvez já até lembre, mas vou dividir com você o seguinte: nos 40 anos da Petrobras, eu era assessor de imprensa da Petrobras. Então, veio a ordem do Rio de Janeiro para fazer um grande evento dos 40 anos da Petrobras em todo o país, né? E aqui eu fiz uma coisa até, de certa forma, talvez uma veia musical também, mas mesmo apesar que eu não toco nada, tá certo? Eu trouxe para cá a Orquestra de Violões da Paraíba, e o Evaldo Gouveia. Você falou no Evaldo Gouveia e foi contratado o Evaldo Gouveia. Tinha uma cotação na época para trazer, era o Gessé, aquele cantor Gessé que até já faleceu, né? Tinha uma voz belíssima. E, no entanto, eu simplesmente disse, não, vamos fazer uma coisa diferente. Então, veio a Orquestra de Violões da Paraíba e contratamos também o Evaldo Gouveia, que foi feito no Teatro José de Alencar, dos nossos 40 anos da nossa companhia. Tá certo? E foi um momento assim bem marcante, porque eu nunca tinha visto também uma orquestra de violões, né? Eu nunca tinha visto essa história, e foi um momento até... Não sei se você estava aqui naquela época ou você estava no Maranhão. Acho que estava no Maranhão. Então, foi os 40 anos da companhia, foi feito dessa forma. Mas me diga uma coisa, com toda essa garra que vocês têm, você está dentro, como diz assim, está no seu sangue a música. Daqui a 10 anos, como é que você quer ver esse nosso estado? Olha só, o Ceará tem 184 municípios. Isso. Eu tive a oportunidade de participar, de contribuir, de colaborar com o governo do estado, desde o governo Lúcio Alcântara até o início da gestão do governo atual. Isso de uma forma não política, mas como cidadão, de contribuir com as bandas de música do estado do Ceará. Então, nós encabeçamos aí, voluntariamente, uma colaboração com o sistema de bandas do estado do Ceará, que é um núcleo do governo que dá apoio às bandas de música. E eu viajei por todo o estado capacitando os maestros também, contribuindo, compartilhando essas informações que eu fui buscar fora. E hoje, quase que todas as cidades do estado do Ceará, elas têm uma banda de música. E essa banda de música, ela funciona como a escola de música no município. Por que eu digo que quase que todas as cidades? Porque, como nós sabemos, quando há aquela transição de um prefeito para outro, alguns projetos não continuam, o que é uma pena. Né? É lamentável isso. Mas o governo do estado do Ceará, através de recursos próprios e com apoio do Ministério da Cultura, nos últimos 20 anos, doou kits de instrumentos musicais para todas as prefeituras do estado do Ceará, nesse intuito de fortalecer as bandas de música. Eu participei desse processo. Mas quem fez a doação foi o Ministério da Cultura? Ministério da Cultura e Governo do Estado. Tá. Os dois órgãos públicos. Só que a banda de música, ela geralmente atende ali a 30, 40 músicos, forma uma turma ou algumas turmas. Esses alunos, né, se tornam profissionais e você acaba que esse projeto ele tem um limite de alcance, né? E a gente percebe, já sabemos, da importância da música, da educação musical, do aprendizado de um instrumento para a formação de uma criança. Isso, inúmeras pesquisas já apontam que uma criança que aprende a tocar um instrumento musical, ela vai desenvolver o seu raciocínio lógico, a acuidade auditiva desenvolve também a facilidade para o aprendizado de línguas estrangeiras. A música, se eu for falar aqui das pesquisas que já tem, a gente passaria aqui várias horas falando. Então não precisa mais a gente falar o que todo mundo já sabe. Contudo, nós não temos ainda, apesar de ter acontecido uma tentativa, de a música como disciplina obrigatória nas escolas. Foi feita uma lei em 2008, que a música era disciplina obrigatória nas escolas, só que essa lei ela tinha
ali uma lacuna, que era o seguinte: não deram condições dessa lei ser cumprida, porque não foram criados cursos superiores de música para formar esses professores que estariam na escola. 3 anos depois, como a lei não conseguiu ser cumprida, essa lei ela foi revogada. Então hoje nós não temos, infelizmente, a obrigação de música na escola, apesar de já ter sido provado que isso era uma coisa importante para o desenvolvimento das crianças. Por outro lado, no cenário de hoje, nós temos as escolas públicas que estão se transformando, se tornando todas em escolas de tempo integral. Com isso, os prefeitos, os secretários de educação, eles têm um desafio, que é trazer atividades para dentro da escola, para que as crianças tenham essa atividade no tempo integral, mas não a atividades, Vanderlei, apenas para constar ali, para preencher o tempo. O ideal é que sejam atividades sérias e que elas deem um retorno para a sociedade. E é nesse cenário, é nesse contexto que a gente traz e apresenta o Programa de Educação Musical da Orquestra Contemporânea Brasileira, que se insere dentro das escolas, que complementa esse trabalho que as bandas de música já vêm fazendo, como escolas de músicas que já são do seu município, mas que estão ali limitadas a um número X de alunos. Então a Orquestra Contemporânea Brasileira vai para dentro das escolas, ensina música para as crianças, criamos orquestras infanto-juvenis. Com isso, a gente está plantando uma semente para a nova geração de músicos de orquestra no estado do Ceará. Estamos contribuindo para que os alunos das escolas públicas tenham uma formação mais completa, que eles tenham esse olhar, essa sensibilidade artística maior. E como que a gente se vê com esse programa de educação musical? Para os próximos 10 anos, a Orquestra Contemporânea Brasileira, até porque nós somos a única orquestra no Brasil que está fazendo esse projeto em várias cidades, não só na sua sede. A gente saiu de Fortaleza, na capital, descentralizou isso para as cidades do interior e hoje já estamos em mais 2 estados, no Rio Grande do Norte e na Bahia. No ano que vem, já estamos dialogando para ir para o Rio Grande do Sul. Olha só, um projeto que nasceu aqui em Pindoretama, no Ceará, na cidade interior do Nordeste, está sendo replicado, será replicado no Rio Grande do Sul. Então isso para nós é também um outro indicador que nós estamos no caminho correto, que estamos no caminho certo. Então com isso, a gente se vê daqui a 10 anos, a Orquestra Contemporânea Brasileira como o maior programa de educação musical parceiro de escolas públicas no Brasil. Olha, eu lembrei, eu estava aqui, eu até pesquisei aqui, que eu tinha visto uma frase bacana um tempo atrás, que era de um filósofo alemão, eu até localizei aqui, né? Uhum. Sem a música, a vida seria um erro. Né? Essa é uma frase que eu tinha visto e eu achei bacana demais essa frase. Agora, o grande problema também que nós estamos enfrentando é o seguinte, porque na política, nós dependemos da política, em tudo por tudo. Né? O grande problema que nós enfrentamos é o seguinte, porque as prefeituras colocam muitas vezes secretário de cultura que não tem nada a ver com cultura, não entende absolutamente nada de cultura. Né? Assim como outras pastas. Mas nós estamos falando de cultura aqui, então tem muitos profissionais, muitos secretários de prefeituras de todos os estados que não tem nada a ver, é apenas um armengo político ou politiqueiro, e, no entanto, essas pessoas não somam, não entendem o que significa ser a música, o que significa a música transformando a vida de jovens. Esse que é um problema. Agora, mas também não era interessante a gente começar também a buscar parcerias, pedir para o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, por exemplo, no nosso caso aqui, fazer leis, a pegar as prefeituras, cada prefeitura onde vocês estão, pedir fazer algum tipo de lei que obrigue ou que tenha parcerias, que dê incentivo financeiro, alguma coisa que eu acho que é necessário que ter nas câmaras municipais possam somar, as assembleias legislativas dos estados também possam somar e também, automaticamente, a Câmara Federal. Nós precisamos ter esses deputados federais, ter senadores, ter deputados estaduais e vereadores que também encampe essa ideia, que abrace essa ideia.
porque é muito doloroso, eu sei que é muito penoso esse tipo de trabalho que você faz. Porque tem que passar de pedir, dolar, e não sei o quê, vai para lá, vai para cá, e muitas vezes você diz, pô, vou largar tudo isso aqui, porque dá o desânimo. Porque por mais que a gente queira fazer as coisas positivas, a gente encontra muitas barreiras. Né? Eduardo, não era necessário a gente começar também a acionar as câmaras municipais? Eu estou aqui jogando uma ideia aqui, porque é o que está me vindo à cabeça agora. Sim, claro. Esse movimento ele não se restringe só a relacionamentos com empresas e amizades com políticos, não. A gente tem que criar uma coisa mais sólida, permanente, o diálogo aberto aí com as câmaras municipais, com a Assembleia Legislativa, né, com a Câmara Federal, trazendo esse tema para a mesa, porque a formação de jovens, como o maestro falou, através da música, a música transforma, né? E quando a gente fala também, que a gente não colocou aqui ainda, é que há incentivo no Ministério da Cultura para as empresas elas entrando como patrocinadoras. A Lei Rouanet da vida. A Lei Rouanet, né? Exatamente. No caso federal, né? No caso federal, os projetos passam a ser permanentes, né? Ele não depende de mudança de governo, né? Então, aquele projeto é um projeto permanente para o projeto de ESG, de responsabilidade social das empresas, e isso garante àqueles municípios a continuidade dos projetos de educação e formação desses alunos, né? Então, isso é muito importante a gente comentar, mas a gente tem que trazer esse movimento, sim, Vanderlei, para as câmaras municipais, principalmente, né, nas prefeituras. Tem que ser debatido, né? A sociedade tem que debater, a sociedade tem que começar. Esse programa aqui, o Foco no Assunto, a finalidade é essa, é a gente provocar, é dizer, olha, nós temos isso aqui, ó, vamos discutir, vamos debater. Isso, Vanderlei. Hoje, nós não temos nada que obrigue, nenhuma lei, né, que determine, que obrigue no âmbito federal que as escolas, elas tenham que ter música obrigatoriamente, né? Não tem isso definido. O que não impede, e aí é interessante, que cada município ele tem a liberdade, né? As casas, as câmaras, né, dos municipais, eles têm a liberdade de legislar de forma local. Além disso, o Poder Executivo, os prefeitos, eles podem criar os seus programas, né? Ali, um programa de mandato que também pode se tornar um programa de governo. É porque às vezes eu falo assim de leis, porque a gente vive num país totalmente assim inconstante. O cara entra de um partido tal, quando o outro entra, acaba com tudo que o outro está fazendo, e aí começa tudo de novo e tal. E quando tem lei, não, a lei permanece. A lei permanece. Lei municipal, lei estadual e lei federal, ela permanece. Por isso é que eu estou provocando essa ideia para que nós possamos ter. Porque nós temos a Lei Paulo Gustavo, que ajuda a cultura, nós temos aqui a Mecenas, aqui também no estado do Ceará, nós temos a Lei Rouanet, que é a AMP federal também. Então, mas de qualquer maneira, nós precisamos aí, é a sugestão que o Foco no Assunto está dando para vocês, que vocês possam também formatar uma lei, que essa lei possa ser entregue nas câmaras municipais. Olha, vamos aprovar essa lei aqui. Eu estou falando assim, agora como é que vai ser desenvolvido isso aí, vocês é quem sabe o que é necessário, né? Para poder realmente ter, porque tendo uma lei é mais fácil a gente ter mais apoio, né? Até apoio das empresas, apoio do governo municipal. E sai o prefeito, não interessa qual partido dele, entra outro, não interessa, a lei está lá e tem que cumprir a lei e aí por aí vai. Eu acho que seria uma sugestão do Foco no Assunto para vocês. Com certeza, essa é uma alternativa, para você ter ideia. Em Pindoretama, a gente se preocupou de fazer essa articulação. Então, na época, a gente conseguiu articular com os políticos, né, com os vereadores. A gente conseguiu mostrar a importância do projeto para o desenvolvimento da cidade. E o projeto em Pindoretama, ele é aprovado por lei municipal. Tem uma lei municipal que garante o repasse de um custeio mínimo ali para o projeto da Orquestra de Sopros de Pindoretama. Com esse recurso, por exemplo,
os jovens que participam do projeto, eles recebem uma bolsa de incentivo à frequência. Olha que bacana. Com esse dinheirinho que eles recebem, isso agrega valor para eles, agrega valor para as famílias, porque as famílias entendem que o filho, através da música, tá gerando valor, eles conseguem passar mais tempo estudando música. E para você ter uma ideia da importância disso, hoje, a Escola de Música de Pindoretama, ela é toda gerida, tanto a gestão dela como os professores são ex-alunos da minha turma lá de 20 e poucos anos atrás. E tem alguns casos desses alunos hoje lá, por exemplo, o nosso coordenador pedagógico, é um ex-aluno meu, que é o Igor Sampaio, ele recebia essa bolsa de estudo de música. E na época, a Universidade Estadual Vale da Caraú, a UVA, que eu também fui professor, ela se instalou em Pindoretama, naqueles cursos de férias e final de semana, para formação de professores. E ela tinha ali um valor simbólico, mas era particular. E para um jovem de uma família carente, para pagar um curso superior, mesmo um valor mais simbólico, saía pesado. E o Igor foi um desses alunos, Vanderlei, que custeou, com a bolsa que ele recebia do projeto da orquestra, ele pagava a faculdade dele. E hoje ele terminou a faculdade e a gente contratou o Igor e ele hoje já foi professor e hoje é o nosso coordenador pedagógico. Então, nada impede, como eu falei, né? Como as câmaras, os prefeitos, eles podem criar projetos municipais, os vereadores podem criar projetos municipais, nada impede que articulações municipais sejam feitas para fortalecer, né, a cultura local ou projetos, iniciativas como essa. A exemplo que a gente já fez em Pindoretama. Mas certo? é importante que vocês que realmente elaborem um tipo de projeto X e a gente vende para as câmaras municipais, para os vereadores, porque na verdade os vereadores não vão atrás disso, eles não vão querer, até porque a grande maioria não entende sobre cultura. A grande maioria. Isso é uma coisa que a gente vê diariamente, né? Mas olha, lembrar que aqui em Quixadá, vocês aí que são de fora, vocês que estão vindo da cidade, aqui em Quixadá tem grandes laboratórios, tem um grande laboratório chamado Laborc aqui em Quixadá. É um laboratório que realmente faz campanhas contra o câncer, Então o laboratório no mês de combate ao câncer de próstata foi o mês azul, né? Eu fiz o meu exame, tá certo? Então, quer dizer, aqui em Quixadá é a rua José Maria Rocha, loja 4 e 5, o telefone de Léo 88, 99601 4816, Laborc, um dos melhores laboratórios que nós temos no Sertão Central. Quixadá tem coisas boas aqui, o Laborc é um deles, tá certo? Mas também colégio bom, que Quixadá também tem. Nós precisamos realmente dar uma boa educação aos nossos filhos. É a maior herança que você pode dar ao seu filho, é a educação. E aqui o CACD realmente é um colégio de excelência. Ele transforma realmente o amanhã, tá certo? Então tá aí, o telefone de lá, as matrículas já estão abertas para 2026. O telefone de lá é 88-3412-0667 CACD, um colégio de tradição aqui da nossa cidade, bom colégio. A gente coloca os nossos filhos para estudar. Esse que é importante, né? Mas, meu amigo Eduardo Bela Guarda, me diga uma coisa, então você, como é que você enxerga daqui a 10 anos esse projeto? Você que também é o nosso embaixador da OCB. Como é que você está aí? Como é que você vê? Como é que você visualiza? Com muito otimismo, com um trabalho sério, e vamos aí ampliar esse projeto, rodar aí o Brasil, para que a gente possa, com a nossa competência e com o nosso argumento, o argumento mais forte é formar os nossos jovens, a gente tem um outro tipo de jovem no país, né? Qualificado, que entenda de música e a música transforma vidas. Esse é o nosso lema. Muito bem. Bota aqui a câmera aqui, olha, eu quero chamar a atenção de vocês vocês que são prefeitos aqui do Sertão Central e de todo o estado do Ceará e de todo o país, tá certo? Já que nós estamos na internet, nós estamos transmitindo para o mundo inteiro. Mas eu quero me colocar energias aqui na minha região, Sertão Central. Vocês são prefeitos, os 13 prefeitos da minha região. Vamos fortalecer a Secretaria de Cultura. Vamos colocar na Secretaria de Cultura quem gosta de cultura, quem entende de cultura. Não adianta botar alguém lá que não entende de cultura, que você vai atrasar o município. É importante você, realmente prefeito, também ter esse discernimento. Quer desenvolver a sua região, quer desenvolver o Sertão Central? Nós precisamos colocar profissionais nas secretarias. E na Secretaria de Cultura, especificamente, que nós estamos falando hoje, é a grande importância.
Aqui em Quixadá nós temos um grande profissional da cultura, que é o cineasta, o Kleber Viriato. Tem feito um excelente trabalho à frente da secretaria. Por quê? Porque ele é da cultura, ele entende de cultura. Por isso é que ele tem feito um grande trabalho aqui. E aqui fica aqui esse meu elogio para ele aqui, porque é uma questão de decência a gente dizer quem está fazendo alguma coisa. Tem outra secretária que não serve para nada. Mas, de qualquer maneira, aqui a Secretaria de Cultura está muito bem, obrigado. À frente tem aqui um cineasta chamado Kleber Viriato Ribeiro, autor de vários filmes, O Alto da Camisinha, o filme O Gato Preto, tá certo? A Lenda do Gato Preto, tá certo? Agora, professor Arley, você estava falando aí, eu vejo a lembrança, quando eu era adolescente, criança, faz tempo, né? Eu simplesmente tinha aula de educação artística, e lá tinha um professor, o professor Benício, era um maestro Benício, ele era até da região do Cariri, e ele cantava, ensinava a gente a cantar. Tinha uma aula específica durante a escola, tá certo? A aula de educação artística, né? Então, você falou aí que era preciso colocar dentro de uma matéria, uma disciplina. Eu não sei por que se no passado tinha e agora não tem mais. Né? No passado tinha o OSPB, hoje não tem mais. Aí a gente não entende mais o que é que significa. O OSPB é a organização política, a gente sabia o que é que significava um congresso, significava um vereador, significava tal. E a educação artística a gente via muitos. E aí eu lembrei agora do saudoso maestro, que o Deus o tenha, o maestro Benício. Ele era um cara bem fortão, altão, ele é da região ali do Cariri. Ele ensinava música para a gente, a cantar. Então tem que voltar isso, né, professor? Hoje nós temos no currículo, né, na nossa lei de diretrizes e bases da educação, nós temos a disciplina artes. Só que artes, ela é muito abrangente, né? A arte você vai envolver música, teatro, dança, artes plásticas, né, a própria infoarte, que é a arte agora, né, de trabalhos que eu faço através da internet. Então, o conceito de arte ele é muito abstrato. E não bastasse isso, a maioria dos professores que trabalham com arte hoje, eles são formados, ou é um artista que, como não tinha o curso da especialidade dele, ele fez uma pedagogia e fez uma especialização em artes. A gente tem um curso de música na Universidade Estadual do Ceará, que é o mais antigo, então muitos músicos foram ser professor de artes, e mais recentemente a gente tem a graduação de teatro, né, a graduação de artes nos IFCS. Mas essa demanda de professor de arte, aliás, a demanda por professores é muito grande em relação à quantidade de artistas que são formados. Então, a disciplina arte na escola, ela ainda é um desafio. Se é um desafio para a disciplina artes, que sim, isso é obrigatório, mas por ela ser uma disciplina que tem um espectro muito grande de abrangência, a música é que não se tornou obrigatório. Então, se eu tenho na escola ali um professor de artes que, por acaso, ele é músico, aí ele vai puxar ali mais para o lado da música. Então, o problema da formação artística na escola brasileira hoje, ele começa, primeiro, na formação. Essa formação também, ela se torna difícil porque o campo não é muito atrativo para os artistas. Justiça seja feita. Então, muitos artistas não buscam uma formação acadêmica, assim como eu busquei. Na verdade, hoje nós temos muita porcaria disso que se diz artista, né? Tá certo? E eu vejo muitas prefeituras também contratando muita porcaria por valores absurdos, né? E que não trazem nenhum tipo de cultura para a cidade ou para a região. Então, nós precisamos tentar realmente resgatar a arte propriamente dito, a cultura propriamente dito. Porque hoje todo mundo começa a cantar uma besteira qualquer, inclusive música de duplo sentido que não tem nada a ver, não sei o que mais, ganha bilhões, milhões, não sei o que mais, e são contratados pelas prefeituras, e, no entanto, os artistas nossos, aqueles talentos que tem nas cidades, que todas as cidades têm seus talentos, e, no entanto, eles não são convidados, eles não são contratados.
Para você ter ideia de uma coisa, se contrata um artista por 500, 600 mil reais e o artista local recebe R$ 1.000. Né? Então, qual é o incentivo que tem um artista que vai ganhar R$ 1.000? Como é que ele vai sustentar, como é que ele vai viver daquilo? Aí você traz uma porcaria de fora, tá certo? E principalmente nós estamos descaracterizando tudo isso, a cultura do São João, nós estamos trazendo artistas que não tem nada a ver com o São João. Enquanto os artistas do São João, os nossos artistas, nossas tradições, a nossa cultura, elas são deixadas de lado, enquanto eles estão contratando porcarias para poder realmente acabar com a nossa cultura. Então, está na hora de a gente também resgatar isso, né? Isso é uma coisa são críticas que eu faço, porque eu tenho que dar minha contribuição também como formador de opinião, eu tenho que dar minha contribuição do que eu vejo, do que eu sinto na minha cidade, do que eu sinto na minha região. Né? É isso que nós precisamos resgatar. Vanderlei, eu vou concordar com você, já que você falou nesse ponto aí do São João especificamente. Acontece um fenômeno no Brasil, principalmente quando se trata do poder público, em ter realmente gestores gestores culturais que não têm uma vivência na cultura. E uma curiosidade é que aqui no Ceará existem cidades que elas fazem 30 dias de São João. Beleza, isso é ótimo, porque você está fomentando ali a cultura, você está fomentando o turismo, está gerando emprego e renda ali momentaneamente, tem os ambulantes, tem o comércio da cidade muito bem. Só que quando a gente olha para a festa de São João, ela tem aqui no Brasil, o São João ele não começou no Brasil, essa festa de São João ela é mundial, né? No caso da nossa veio ali dos europeus, sobretudo de Portugal. Mas São João aqui pra gente, para nós nordestinos, aqui pro Ceará, tem uma conotação dessa música ali muito mais próxima do forró, do baião, do shot, do Luiz Gonzaga. E o que a gente tem observado é que, se por um lado alguns acreditam que estão inovando, ter gêneros musicais diferentes dentro da programação de São João, hoje no São João, isso aqui no Nordeste todo, vou falar de Nordeste porque eu conheço bem, você tem artistas de funk, nada contra funk, você tem artistas de sertanejo no São João, mas vai lá para Barretos, que é a festa do peão mais importante do Brasil. Meu amigo, lá só toca música sertaneja, eles não deixam. Não vai um sanfoneiro ou um nordestino tocar forró lá, não tem perigo. E aqui no Ceará, né, a gente se permitiu, não só no Ceará, mas no Nordeste, acredito eu, por uma falta de sensibilidade e falta de conhecimento cultural, se permitiu essa invasão, essa diversificação de outros estilos musicais diferente do propósito inicial do São João. Com isso, quando você é um agente público, você está à frente de uma prefeitura, de uma secretaria, quando você age dessa forma, você tem que lembrar que você também está educando o povo. Então a gente tem toda uma geração que foi educada nos últimos 20 anos para um São João que não tem mais característica de São João. Então, como que você agora vai dizer para a população que você não vai chamar mais a Anitta para o São João? Que você não vai chamar mais uma banda de reggae para o São João? Nada contra os estilos musicais. Não, mas eu acho que cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Eu acho que todo mundo, é aquela história, você tem uma festa de funk, não cabe um forró. Tá certo? Uma festa, um evento de música clássica, não cabe um forró lá dentro. Isso. Né? Agora, o nosso São João, ele acabou também, as coreografias não tem nada a ver, é um festival de fantasia. Não tem nada a ver mais com o São João, não tem nada a ver com a nossa cultura. É uma mistura de escola de São João com escola de samba, né? Nós estamos acabando com a nossa cultura. Essa cultura, na verdade, ela é muito arraigada no nosso estado, no nosso Nordeste, digamos assim, mas está sendo destruída ano após ano. Né? Eu vejo algum outro cantor que realmente tem reclamado dessa história, né? Mas nós precisamos conscientizar. Mas nosso programa já está chegando ao final.
E eu quero aqui, pelo menos mais uma vez, agradecer aí o seu carinho, a sua gentileza, os seus conhecimentos, dividir com a gente os seus conhecimentos. Nós precisamos realmente cada vez mais falar de cultura no nosso país, no nosso estado, no meu município. Nós precisamos conversar de só mais falar sobre cultura, falar de mais coisas positivas. E a cultura, a música, ela precisa realmente, porque nós, aqui em Quixadá tem uma lei de um vereador que proíbe fazer música, porque tem muita música por aí que esculhamba as mulheres, né? Diz que a mulher é rapariga, diz que a mulher é vagabunda, diz que a mulher é puta, diz que a mulher é tudo no mundo. E o mais curioso é que as mulheres até dançam essas músicas com a maior felicidade do mundo, né? Eu acho que também elas precisam também combater isso. Né? Mas aqui tem uma lei municipal que o vereador proíbe esse tipo de música na região. A negada nem cumpre, mas a lei existe. Tá certo? Então eu acho que está na hora de a gente também começar, formadores de opinião, nós que somos homens de bem, mulheres de bem desse país, desse estado e desse município e dessa região, começar também a dar o grito. Começar, opa, peraí, que música é essa daí? Música que diz que a mulher é vagabunda? Que papo é esse? Esse cara não toca mais aqui nunca. Esse cara aqui, essa música não é para tocar nas emissoras de rádio. Tá certo? Se nós começarmos a protestar, automaticamente a gente muda também a cultura de um povo. Agora, se a gente deixar, as próximas gerações vai ser pior do que a nossa. As próximas gerações que virão não saberão o que é cultura, não sabem o que é nada. Né? Aqui, e falar em cultura na minha cidade, destruir quase todos os prédios históricos da minha cidade. Hoje a gente não tem mais os prédios históricos. Nós temos aqui um açude do Sé, tem 50 anos, é da época do Império, está caindo aos pedaços. Ninguém se preocupa com isso. Eu bato nessa história de forma pregando no deserto, de forma solitária. Mas eu falo, porque é o que eu acredito. Tá certo? Mas nosso programa chegou ao final, meu amigo Eduardo Bela Guarda. Eu quero lhe agradecer mais uma vez. Você está na minha cidade. Você realmente tem feito um excelente trabalho na região do Fortim. Venha para cá, venha para o Sertão Central. Venha buscar realmente aqui. O Estúdio Foco no Assunto é um projeto que tem aqui à frente, nós temos a produção aqui do Clíster Silveira, nós temos aqui o Dudé, que é o engenheiro de som e imagem, tá certo? E eu tenho aqui na apresentação, tentando dividir, dar os meus gritos. Né? Mas, de qualquer maneira, muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de participar, trocar ideias sobre uma coisa muito importante, que é a música, de que é a orquestra também, a OCB. Muito, muito obrigado, Eduardo. Com certeza, Vanderlei. Nós que agradecemos, né, a oportunidade da gente bater esse papo aqui sobre esse projeto, né, tão importante para o futuro aí das nossas vidas, das novas gerações. Você tocou num ponto muito importante, que é a qualificação dos eventos, né? Eu chamo de qualificação. E adequação dos eventos de acordo com as festividades, de acordo com os eventos, né, dentro dos territórios. Isso é muito importante, a gente qualificar, para que a gente não perca as nossas raízes, a nossa identidade como munícipe, como nação, né? E é isso que a gente vai procurar fazer. Virei a Quixadá em breve para participar de outros projetos aí com você, que a gente já vem conversando. Muito bem. Uma coisa, sabe, Eduardo, que nós precisamos entender, nós temos que dar novas opções à sociedade. A sociedade só tem uma opção. Algumas músicas desgraçadamente ruins, que se é colocada como fosse a coisa mais bonita do mundo, paga as emissoras de rádio para poder essas músicas tocarem, e você automaticamente é induzido a gostar aquela frase dita no nazismo lá, uma mentira repetida às vezes. Você bota uma música porcaria repetida às vezes, você acaba cantarolando aquela porcaria. Infelizmente, exatamente. Porque nós realmente escuta de manhã, de tarde, de noite a mesma coisa. Então nós precisamos dar novas opções à sociedade. Devemos dar a opção de músicas boas, orquestras, nós temos que dar a opção à sociedade, para a sociedade conhecer o outro lado. Porque se você, gestor municipal, se você só dá a opção àquela sua comunidade, o seu município, só coisas ruins, automaticamente a geração que estão vindo só vai absorver aquilo, só vai ter aquilo. Tá certo? É um absurdo você ver hoje uma criancinha de 2 anos, 3 anos de idade, o pai está ensinando, tá achando bonito, batendo palma, que ela está se requebrando, está mostrando a bunda, está fazendo parecido. Então nós precisamos mudar esse tipo de cultura, né? Porque hoje no Brasil nós criamos uma cultura, o artista que tem uma bunda grande é o que faz sucesso.
né? Nós precisamos mudar esse tipo de comportamento para que nós possamos ter novas gerações boas, tá certo? Então, fica aqui. Agora, aproveite e faça um apelo, olhe para essa Câmara e faça um apelo aos prefeitos, aos vereadores, à sociedade toda a respeito da orquestra. Ok. Prefeitos, empresários das cidades, dos municípios do nosso Brasil, principalmente aqui do nosso Ceará, nós estaremos visitando vocês, apresentando esse projeto tão bonito aqui do maestro Arley França, né? Vocês viram aí durante a entrevista toda a trajetória. Já está presente em vários municípios, várias empresas patrocinando esse trabalho. E é nesse momento que eu venho convidar a todos vocês a participarem, a se juntarem a nós. Muito bem. Maestro, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado mais uma vez. Tá? Agora eu quero lhe agradecer e você dê a sua mensagem também, faça a sua mensagem, divida com... você já dividiu os seus conhecimentos, dividiu a sua trajetória, belíssima trajetória, parabéns pela sua belíssima trajetória de perseverança, de vontade de querer fazer as coisas acontecer. Dê a sua mensagem também para os nossos prefeitos, nossos vereadores, para a nossa população em geral. Vanderlei, quero agradecer aqui mais uma vez a oportunidade de estar conversando com você aqui no seu podcast, agradecer a sua equipe aí, os meninos que estão aqui nos bastidores, fazendo aqui que essa mensagem chegue aí para todo mundo na internet. E eu vou terminar aqui com uma reflexão. A Orquestra de Sopros de Pindoretama, nós fizemos uma apresentação, isso está com 10 anos. Nós fizemos uma apresentação, um concerto. Eu lembro que foi numa sexta-feira, véspera do Dia das Mães. E essa apresentação, ela foi em um órgão público, onde os apenados, ou seja, pessoas que cumprem uma pena em regime aberto, eles têm que, uma vez por semana, se apresentar. Sim. Então, chamam-se apenados. Então, nesse órgão público, estavam lá várias autoridades. Estava, na época, a secretária de Justiça do Estado de Ceará, estava presente. E foi feita uma apresentação, me convidaram, a nossa orquestra jovem, para se apresentar. E qual era o objetivo dessa apresentação? Era a comemoração do Dia das Mães para as mães dos apenados. Então, essas pessoas, nesse dia, que elas teriam que comparecer lá para assinar, né? Que está cumprindo essa pena no regime aberto ou penas pequenas, né? Eles foram convidados a levar as suas mães. E tinham muitos jovens, né? Adultos jovens lá. E a orquestra tocou e todo mundo aplaudiu. E eles me deram a oportunidade de falar, pediram para eu deixar uma mensagem. Isso, eu lembro, tá com 10 anos isso. E eu falei, pedi licença à secretária de Justiça. E eu falei, olha, o que eu queria dizer para vocês aqui, a exemplo do projeto de Pindoretama, vamos comprar instrumento musical, entregar na mão das crianças das escolas públicas, vamos levar o ensino de música para as crianças das escolas públicas. Porque nesse projeto de Pindoretama, hoje, para você ter uma ideia, nós já temos aí 26 anos. Pindoretama é uma cidade de 20 mil habitantes e quase 2 mil alunos já passaram pelo projeto. Ou seja, em 2 décadas, quase 10% da população teve acesso à nossa escola de música. E de lá, mesmo aqueles que não saíram para ser músicos, outros saíram para outras profissões, mas tudo gente de bem. Então, o que é que eu falei para ele lá nesse dia? Vamos construir escolas, vamos comprar instrumento musical, vamos difundir projetos como esse dentro das escolas para a gente evitar de estar construindo presídios e construindo celas. Então, é isso que eu desejo, é essa a minha mensagem, que a gente possa expandir esse ensino de música nas cidades do interior, para a gente, através da música, através da conscientização que a música traz na vida dessas crianças, contribuir para que a gente tenha a próxima geração, as próximas gerações, pessoas de bem,
pessoas que possam estar replicando isso e contribuindo para que a gente tenha uma sociedade cada vez melhor. Muito bem, e assim o programa chega ao final. Eu quero mais uma vez pedir aqui aos nossos prefeitos de toda a região do Sertão Central que possa realmente colocar mais cultura nos seus municípios, colocar mais assuntos. E vocês da imprensa, os meus colegas da imprensa, os meus pares, também vamos abrir mais espaço para a cultura, vamos abrir mais espaço para debates assim como esse. É importante a gente começar a fazer a sociedade também participar. A sociedade tem que dizer o que é que ela quer. Se nós queremos as próximas gerações, os nossos filhos realmente marginalizados, ou se nós queremos os nossos filhos como cidadão de bem, como mulheres de bem, para que nós possamos ter uma vida melhor. Assim, chega ao final o programa Foco no Assunto, e lembrar que a partir de janeiro nós vamos ter aqui também o Foco Rural, mais um projeto do grupo Ecossistema de Comunicação Digital Foco no Assunto. Vai ter o Foco Rural em breve. É um projeto que está sendo realmente já trabalhado nos bastidores para acontecer, que é uma outra forma de a gente mostrar a grande importância que tem o agronegócio. E nós aqui temos um grande potencial no Sertão Central, em Quixadá e Sertão Central, e nós precisamos também divulgar o que tem de bom na nossa região. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira.